Todos, né? Então, assim, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos palestrantes. Na verdade, essa abertura não era minha, mas já que a gente está aguardando enquanto a Magdala tenta entrar... Oh, chegou! Magdala, vou pegar um minutinho para dar um oi para o pessoal e colocar um videozinho só de boas-vindas para todo mundo, tá? E desejar um bom evento para todos nós. Luto, põe o vídeo para a gente. É só um oi e desejar um bom evento, uma boa manhã fria para a gente, que a gente aqueça um pouco, então, com esses ótimos palestrantes, tá? Agradecer também a participação do Dr. Eduardo, nosso colega, nesse evento. Pode colocar, Lu. Então, Naile, passo a bola para ti e para a Magdala e toca o evento, tá? Bom evento para a gente. Bom, então, acho que a Magdala ingressou. Magdala? Oi, estou aqui, tudo bom? Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Bom dia. Então, Magdala, a palavra está contigo para fazer a abertura do nosso evento. Bom dia, então, bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados, doutor Alexandre e doutor Leonardo, além do doutor Eduardo, nosso colega, né, da casa. Eu não consigo citar o nome de todos que estão aqui conosco, mas eu consigo ver um juiz que está aqui, que eu vejo a imagem, que é o doutor Marcelo Malísia. Bom dia, doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom ter o senhor conosco, uma pessoa que sempre envolvida com as questões de gestão de pessoas, né, com equipes, é muito bom vê-lo aqui. Depois temos mais alguns colegas, né, da DGEP. O meu papel aqui hoje, então, é apresentar. Eu não sei se eu travei um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bem. Então, o meu papel aqui é falar um pouco sobre o tema. A apresentação dos doutores, dos nossos convidados, eu vou deixar a cargo do doutor Eduardo, né, para trazer, né, o currículo. Nós estamos com dois profissionais conhecedores, especialistas do tema. O tema é muito importante, sempre foi, né, é um tema relacionado à saúde, ao bem-estar, mas me parece que no momento de pandemia, no momento que a gente está vivendo, é um tema que acaba assumindo um papel que são as dores crônicas, né? São dores, as dores que nós sentimos no dia a dia, muitas vezes nem nos damos conta, né? Que temos uma dor aqui, uma dor ali, e acabamos convivendo com essa questão, né? Com as dores por muitos anos, muitos dias, muitas semanas, isso dependendo do caso. É um assunto dentre muitos que nós queremos discutir, relacionados à nossa política de gestão de pessoas, promovida através dos seus departamentos. Aqui nós temos 2 departamentos relacionados à saúde, que é o nosso Departamento Médico Judicial e o Departamento Médico e o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, mas a DGEP e o Tribunal como um todo vem se dedicando às questões relacionadas ao bem-estar e à qualidade de vida para os nossos colaboradores. Então, esse foi um tema eleito para uma das nossas palestras, né? Nós estamos desenvolvendo os nossos eventos, o Pausa e Prosa, que são momentos de pausa,
para uma prosa, para a gente falar a respeito das principais questões. O mês passado, a gente não conseguiu fazer, né, por questões relacionadas aos nossos sistemas, ao ataque cibernético, mas conseguimos retomar, então, esse mês, e esse é um dos temas que nós queremos evidenciar nessa linha, né, na linha de prevenção e de cuidado com os nossos servidores, com nossos colaboradores. Ontem mesmo, eu conversando com o doutor Eduardo, na preparação dessa apresentação, eu contei para ele que eu estava com uma bolsa de água quente na minha lombar, porque eu estava amadora, eu tive uma contratura muscular, e aí a gente se dá conta o quanto esse tema é presente, né? E muito relacionado também a essa questão de nós trabalharmos em casa, estarmos em home office. As condições que a nossa casa... Não sei se... Eu acho que está um pouco instável a minha internet. Tá bom, tá bom. Tá bem? Estão ouvindo? Essa questão do home office, né? Nós fomos mandados para casa, né? Empurrados para casa em razão da pandemia, e nem sempre tivemos as condições, né, necessárias e ideais para o trabalho remoto. Passamos muitas horas sentados, né, em frente ao computador, fazendo reuniões online, ou cumprindo processos, seja a atividade que for, e a gente sabe, né, que a gente arruma o cantinho mais quietinho da casa para poder trabalhar. Às vezes é na mesa da sala, às vezes é no quarto, às vezes se tem um escritório melhor, mas isso tudo a gente sabe que que vai somando para as questões relacionadas a dores, né? Tem uma nas costas, tem uma dor na perna. Então, esse assunto de hoje é um assunto importantíssimo, um assunto real e presente no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui alguns números relacionados ao absenteísmo, as faltas no trabalho, e conversando ali com o doutor Eduardo me evidenciou, me trouxe essa informação de que a maioria as doenças que mais têm relação com dores são as relacionadas à parte osteomuscular, as dorsalgias, da saúde mental, né? E aí eu trago aqui uns dados do CNJ, em pesquisas feitas relacionadas ao país inteiro, né, a todo o país, relacionadas ao absenteísmo, a ausência dos servidores ao trabalho. Lá em 2017, houve então uma pesquisa que nos trouxe que 10%, quase 11% do nosso absenteísmo era à época relacionado às questões osteomusculares. E 9,37% do absenteísmo relacionado às questões mentais, psiquiátricas. Hoje, em 2021, a gente teve um novo estudo. Eles mudaram um pouco os indicadores e trouxeram dorsalgia ali para 8,6%. Mas as questões mentais, né, as ausências por CIDs relacionados a doenças mentais, psiquiátricas, aumentou para 12%. Então, o que a gente vê é um cenário de evolução, né, com relação ao absenteísmo. E no Tribunal de Justiça, aqui no nosso tribunal, nós temos dados de uma pesquisa recente que foi feita e apresentada para a nossa presidência, para a nossa alta administração, um estudo relacionado à nossa força de trabalho. E uma das áreas, né, que a gente teve um olhar maior foi a questão do absenteísmo mesmo. Pessoas que não ingressam, né, no nosso judiciário diariamente. Então, eu tentei trazer um dado mais prático, né, para que todos nós consigamos ter uma ideia do que isso representa. Todos os dias, quando nós abrimos a porta do Tribunal de Justiça, nós contamos com 150 pessoas a menos. Essa é a média. 150 pessoas não vão trabalhar porque estão afastadas por algum tipo de doença.
E a gente também chama muito atenção para o cenário, né, para a realidade que a gente vive hoje. Hoje, muitos de nós que trabalhamos em casa, estamos trabalhando remotamente, não lançamos mão de um atestado, não nos afastamos formalmente. Nós seguimos trabalhando com dores, com alguma questão relacionada à questão psiquiátrica mesmo, ou ansiedade. A gente, na linguagem mais popular, a gente aguenta no osso, né? A gente segue trabalhando. Então, talvez esse percentual que a gente traz de absenteísmo, tá? Que é grande, que é generoso, pode ser inclusive maior, se nós levarmos em consideração essa realidade atual, né? Então, lá tem um servidor que está trabalhando em casa, está com uma dor ali na coluna, está mal sentado, mas não tem que ir até o seu ambiente de trabalho, ele segue trabalhando, né? Às vezes, a gente também tem uma questão muito evidente, que é a falta de procura aos médicos. As pessoas deixaram de ir ao médico em razão dessa questão do distanciamento social, de ficar em casa, né? Então, tudo isso são questões que nós temos que levar em consideração. Então, 150 pessoas todos os dias não vêm trabalhar no judiciário. 50 delas relacionadas ao CID-F, que é o CID relacionado a doenças psiquiátricas, doenças do trato mental, ou ansiedade, ou depressão. Então, vejam o quão relevante é esse número, e esse número tem relação com dores crônicas. Então, por isso essa escolha do tema, por isso a escolha dos palestrantes, e por isso toda essa atenção que o tribunal está dando para as questões de saúde, né? Nós não podemos manter essa realidade ou deixarmos que isso cresça, né? Então, hoje, o tema da nossa palestra é um tema interessante a todos nós. A gente espera que seja uma palestra com certeza será uma palestra muito rica, mas a gente espera que os nossos servidores, né, desfrutem desse conhecimento, usem esse conhecimento e repliquem esse conhecimento com as nossas equipes, com os nossos colegas. Eu desejo uma palestra, né, rica, uma manhã de trabalho excelente. A gente fica aqui à disposição, e boa da alta administração, da direção de gestão de pessoas, boas-vindas e um agradecimento, um forte abraço ao doutor Leonardo, ao doutor Alexandre. Muito obrigado por terem aceitado o convite. É muito importante para nós a presença dos senhores e a exposição desse tema. Muito obrigada. Doutor Eduardo, eu vou lhe passar a palavra. Uma boa manhã, um bom trabalho e mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço a diretora Magdala, parabéns pela fala. Esses dados que foram apresentados, eles mostram que a questão das doenças relacionadas com a dor crônica, e aí também com essa interface relacionando dor crônica com as questões emocionais, que vai ser mais detalhado pelo doutor Alexandre, afetam a vida tanto de magistrados quanto de servidores, mas também tem um impacto na questão dos tribunais, conforme os levantamentos feitos pelo CNJ, na questão tanto do absenteísmo doença, quanto da produtividade. Então, o tema acaba sendo de relevância tanto para a questão individual, quanto para a questão institucional. O meu nome é Eduardo Fernandes, eu sou médico judiciário do DMJ e sou especialista nas áreas de clínica médica, fisiatria e dor. Hoje nós vamos dedicar o nosso programa para falar sobre dor crônica, então, e para tratar desse assunto, eu tenho a satisfação de dar as boas-vindas aos nossos convidados. O Dr. Alexandre Anis Henriques, que é médico psiquiatra e psicoterapeuta, contratado do Serviço de Tratamento da Dor e Medicina Paliativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenador do Programa de Psiquiatria e Dor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. E ao Dr. Leonardo Botelho, que é médico anestesiologista, com área de atuação em dor, doutor em Ciências Médicas pela URGS, coordenador do Centro de Dor do Hospital Divina Providência,
coordenador do Ambulatório de Neuromodulação e Intervencionismo em Dor do Serviço de Tratamento de Dor e Medicina Paliativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo. Nós agradecemos também a quem está nos assistindo pelas plataformas digitais e vocês podem participar conosco através do chat, enviando suas dúvidas. A dor é a queixa mais prevalente em todo o mundo. Foi realizado um estudo pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que mostrou que 37% da população brasileira sofre de dores crônicas. Essas dores de cabeça, dores nas costas, dores nas articulações, doenças como fibromialgia. Então, isso mostra a prevalência dessa doença não só em ambiente de trabalho, mas na população geral. E essas dores, elas são mais comuns em mulheres e em idosos. Como muito bem ressaltado pela diretora Magdala, a questão da pandemia é um fator que veio a agravar os quadros de dor, tanto na questão da reagudização para quem já tinha questões de dor crônica, para quem não tinha questão de dor, surgimento de novas dores. E isso por vários motivos que a gente vai entrar em maiores detalhes aqui na nossa palestra, queira por questões físicas, como imobilismo, restrição ao leito, né, ou por questões emocionais, com esse tensionamento pela pandemia, ou até mesmo pela limitação em fazer os exercícios físicos, ou até mesmo tratamento de fisioterapia para quem tinha essa necessidade. Nesse primeiro bloco do programa, então, para a gente discutir melhor a respeito do assunto, eu passo a palavra para o Dr. Alexandre. Muito obrigado, estão me ouvindo direitinho? Acho que sim. Então, bom dia, então. Queria agradecer aí o convite, né? O Eduardo, enfim, além de colega médico também, a gente era colega de escotismo também, em histórias mais antigas, né? A Anaile, enfim, psicóloga que foi extremamente atenciosa para nos esclarecer as dúvidas aí, enfim, sobre o nosso evento, e o Leonardo aí, que é um dos colegas lá dos Podclínicas de confiança aí, que é para ele que eu sempre normalmente encaminho os pacientes com dor crônica, né? Então, fica mais fácil, assim, a gente conseguir palestrar nesse contexto, e é a minha primeira palestra específica para operadores do direito, né? Então, um dos objetivos principais meu é não sair daqui como testemunha, nem acusado de nenhum processo, nada. Se conseguir isso aí, acho que eu vou estar no lucro, né? Então, vamos passar aqui para o... Deixa eu passar aqui... Então, eu fiz desse jeito que vocês conseguem ver tanto a parte do slide quanto o meu rosto também ao mesmo tempo. Para quem tiver no telefone, acho que fica mais fácil. A ideia é eu trazer alguns conceitos principais de dor crônica, e aí o Leonardo depois vai esmiuçar a parte dos tratamentos, né? Então, a gente, enfim, vamos pegar essa temática. Então, o Leonardo que teve a ideia do nosso título especificamente, né? Por que essa dor não passa, dor crônica e os tratamentos, né? A gente tem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e desde 1979 a gente tem o Serviço de Tratamento de Dor e Medicina Paliativa, né? Então, é um serviço dentro do hospital especificamente para isso, mostra a importância desse aspecto, né? É o segundo serviço mais antigo no Brasil, e dentro do serviço de dor tem o PRODOR, que é o Programa de Psiquiatria e Dor, que existe desde 86, mas eu gerencio ele desde 2012. Então, eu dou suporte na parte emocional e psiquiátrica das pessoas que têm dor crônica. Então, vocês vejam que é uma síntese até do que a Magdala trouxe das pessoas com situações psiquiátricas e das pessoas com situação de dor. E até esse aqui foi o logo que a gente desenvolveu ano passado, o logo do serviço, que a gente tinha que pegar tanto a parte de dor quanto de cuidados paliativos. Vocês veem que ele é centrado na pessoa, ou seja, a gente vai dar atenção para o que a pessoa fala, está ali a cabeça da pessoa no meio, tem a mão, que é a equipe de saúde multidisciplinar. Vocês veem que tem uma mistura das cores da mão com as cores do paciente, ou seja, para que ele possa integrar aspectos e aprendizados e depois levar com ele. Os pacientes não vão ficar para sempre com a gente. E tem também esses círculos concêntricos que significam a repercussão da dor no dia a dia da pessoa, para ela, para a família, para os colegas no trabalho,
enfim, em todas essas situações, as repercussões positivas também de quando a pessoa consegue se reorganizar em relação a isso. Né? Uma equipe para tratar dor crônica, pacientes com dor crônica, ela tem que ser multifatorial, ou seja, ela tem que avaliar os fatores que desenvolvem, que mantêm e que aliviam a situação de dor, tem que ser multiprofissional, ou seja, diferentes profissões. Então, o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, a terapeuta ocupacional, tem que ser multiespecialidade. Então, por exemplo, dentro da medicina, o fisiatra, o anestésio, o psiquiatra. Tem que ser, às vezes, multissubespecialidade, por exemplo, a psiquiatria da infância e adolescência, que dá suporte para a dor, e tem que ser multimodal. Multimodal é quando uma pessoa, às vezes, faz mais do que um tipo de tratamento. Eu, especificamente, por exemplo, eu faço tratamento medicamentoso e tratamento psicoterápico. O Leonardo faz o tratamento medicamentoso, de acupuntura e de outras intervenções também que ele faz. Ou seja, a mesma pessoa, às vezes, conseguir fazer diferentes intervenções, porque não vai conseguir, às vezes, uma equipe que vai cada um fazer uma coisa. Mas a gente também não tem que ir para o outro lado, que é uma pessoa querer fazer 100% do tratamento envolvido. Né? Se a gente fosse pegar todos os pacientes com dor crônica, todos os tipos de dor crônica, o grupo de doenças mais frequentes são os transtornos psiquiátricos. Depressão, ansiedade, vocês veem? Imagina se fosse assim, se eu dissesse que o grupo mais frequente de dores fosse, de doenças nos pacientes com dor crônica, seria diabetes, alteração de tireoide, suprarrenal. Ou eu ia ter um endocrinologista na minha equipe, ou o médico de dor ia ter que gerenciar muito bem a parte de endocrinologia. São os transtornos psiquiátricos. E que, além dessa associação, eles têm aumentado. Tem aumentado pela pandemia, né? Tem aumentado pelo estresse do dia a dia, tem aumentado pelo uso de substâncias, de drogas na infância e adolescência, que o nosso cérebro está em formação. O nosso cérebro tem formação até os 21, mas eu digo que o meu ainda está em formação, né? Então, as pessoas, quando se expõem a situações de drogas nesse período, têm mais chance de desenvolver. Então, os transtornos mentais também têm aumentado por outros fatores, independente, às vezes, do trabalho da pandemia. Não é à toa que a Associação Internacional de Dor sustenta que na equipe mínima para tratar alguém com dor crônica tem que ter no mínimo 4 profissionais, e um desses tem que ser um profissional de saúde mental, ou um psiquiatra ou um psicólogo. Então essa é a equipe de base, que é um médico, uma enfermeira, uma fisioterapeuta e alguém da saúde mental. No Brasil, oficialmente, um psiquiatra não pode ser especialista em dor, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria não se interessou por isso. Né? Eu fiz o curso de especialista em dor, tenho lá o certificado, mas eu não posso me inscrever na Associação Médica Brasileira. Talvez, se a gente fosse fazer um comparativo, vocês têm lá, tem os magistrados da vara de família, e digamos que tem um magistrado lá da vara de família que gerencia principalmente o que avalia os casos até 2 anos só. Né? Ou seja, uma subespecialidade que às vezes ela não é oficializada, mas que na prática tem esta demanda. Mas lá nos Estados Unidos tem 14 subespecialidades de psiquiatras, e uma delas é na medicina da dor. Então lá tem psiquiatras especializados em dor, lá nos States, mas olhem como é raro os seres são raros, né? De 2000 a 2015, só 100 psiquiatras nos Estados Unidos oficialmente tinham essa especialização. Deixa eu tirar essa parte aqui. E a dor, às vezes algumas pessoas dizem, a dor é dor, tudo igual. Né? Será que a dor é diferente? E aí olhem só essa imagem. Né? A gente tem o paciente A e o paciente B, os dois estão dando uma nota 8 de dor, de 0 a 10. Eu tenho 8 de dor. Só que eles têm fatores diferentes. O primeiro ali tem um fator físico bem maior, que é aquele círculo central, que eu não vou dizer a cor porque eu sou daltônico, então não vou me enrolar aqui, né? E vocês veem que no segundo paciente, o fator da injúria física é menor, mas tem mais componente de estresse, mais sensibilidade genética, mais incapacidade social. Ou seja, em cada paciente, a gente vai ter que ver quais desses fatores estão acontecendo e direcionar para os tratamentos específicos para esses fatores. Né? E aí, uns dados importantes é que, primeira coisa, assim, dor é difícil de ser definida. A gente não consegue falar, uma dor empontada, uma dor enfacada, uma dor em pressão. Então, eu preciso da verbalização para falar de dor. Ou seja, este aparelhinho aqui do meu queixo para cima tem que estar funcionando bem no meu cérebro para mim conseguir expressar o que eu estou sentindo. Isso é diferente de outras situações em medicina.
pressão, a glicose no sangue, é diferente, né? E isso dificulta, às vezes, essa comunicação, né? E aqui está a dor. A dor é invisível. Essa é uma outra dificuldade. As pessoas não veem o outro tendo dor. Tu pode até ver reações da pessoa, mas tu não consegue ver. Às vezes, quando o paciente está ictérico, que é o amarelão aquele, tu pode ver se o cara está pouco, muito, ou amarelo, que nem um amarelão lá, né? Ou seja, na dor não é assim. E isso aumenta, entre outras coisas, o estigma, por exemplo, em relação à dor, né? Dor é a maior procura por auxílio médico, 80%, mas não é dor crônica, e é dor aguda, né? Então, é a dor de dente, é a dor de barriga, enfim, mas não é a dor crônica. Mas 25% das pessoas vão ter dor crônica. Então, a gente está aqui em 82 pessoas, pelo menos 30 pessoas, 24 daqui, têm dor crônica, né? Então, é um impacto significativo. Só que tem uma disparidade. O Bonica, por exemplo, é uma das pessoas que desenvolveu as equipes de dor, e ele fez um estudo muito significativo. Ele pegou os principais livros em medicina e saúde e viu que menos do que 1% do conteúdo dos livros era sobre como manejar a dor. Então, eu tenho um tipo de sintoma que é o que mais leva as pessoas à procura médica, mas até, enfim, a dedicação a livros específicos, naquela época, era baixa. Então, tem um impacto muito grande. Assim. As pessoas têm dificuldade em dizer que tem dor, elas têm dificuldade, não, eu só vou usar remédio quando eu tiver uma dor 8 ou 9. É pior eu tratar uma dor 8 ou 9 do que eu tratar uma dor 6, por exemplo. Né? Só que as pessoas dizem, não, eu vou ficar aguentando sem tomar remédio. Ou as pessoas acham que só remédio é o tratamento e que não teria outros tipos de tratamento. Então, tem um impacto muito significativo. 20% das consultas médicas é sobre dor crônica. E tem uma duração média até chegar num especialista em dor de 7 anos. Eu estou no meu consultório aqui hoje. Vocês imaginem se eu tivesse uma goteira aqui no meio do consultório por 7 anos sem eu conseguir mexer nela. Quando eu fosse chamar o cara para trocar, eu não ia ter que trocar o forro, eu ia ter que trocar o consultório inteiro. E isso acaba levando com que as situações fiquem mais difíceis para o tratamento, a gente chama de refratárias, fiquem muito mais complexas por esta demora em conseguir ter acesso aos profissionais que dão suporte em dor. Além disso, tem toda a repercussão emocional. Tem o estresse emocional, baixa autoestima, dificuldade para trabalhar, relacionamento com os familiares. Né? Imagina, eu vou lá, convido a minha esposa, vamos sair para o cinema hoje? Ah, não, estou com dor de cabeça. No dia seguinte, vamos sair hoje? Não, estou com dor de cabeça. No dia seguinte, vamos sair hoje? Não, estou com dor de cabeça. Isso começa a ter um impacto no relacionamento. Né? Aumenta até risco de suicídio, uso de substâncias, de drogas, outras doenças psiquiátricas também. Então, o impacto é muito significativo, gerando, entre outras coisas, estigma, como a gente tinha comentado. Até se a gente for ver a parte histórica, antes se achava que a sede da dor era no coração, mas se descobriu, enfim, que é no cérebro. Então, aqui está esse desenho do Descartes, que foi a primeira pessoa que falou isso. Vocês veem que tem a dor ali do fogo ali no pé, e aí sobe ali e vai naquele cérebro de ervilha lá em cima, né? Cérebro pequenininho, que na realidade depois a gente vai ver que a repercussão do cérebro é muito maior na situação de dor, ele é muito mais importante. Né? Em qualquer tratamento para pessoas com dor, a gente tem que também pensar mais além do que a dor. Então, tem que pensar em objetivos pessoais, na melhora do sono, melhora de atividade física, manejo de estresse, o controle ou diminuição da dor. Às vezes a gente não consegue zerar a dor, principalmente dor crônica, é difícil zerar a dor, né? A gente sempre tenta, mas não é sempre que se consegue. Tratar outros problemas, por exemplo, uma diabetes não tratada adequadamente, vai ter dor, né? Ou tem uma chance maior de ter dor, 20% dos diabéticos têm dor neuropática, e melhorar a qualidade de vida da pessoa. O conceito de dor, o conceito mais utilizado tem desde 1979, ano passado teve uma atualização, né? Ele diz que é uma experiência desagradável que a pessoa tem, e tu tendo ou não uma lesão ali. Então, às vezes a pessoa pode sentir como se tivesse dor mesmo sem ter a lesão, e isso não quer dizer que ele esteja enganando alguém. Mas talvez o aspecto mais importante é que a dor sempre tem um componente subjetivo. Então, se alguém está dizendo que tem dor, não sou eu que vou dizer que o cara não tem dor.
É a mesma coisa que alguém chegar e dizer assim, uma mulher lá se separou do homem porque o cara traía ela e outras coisas, e ela está triste. Não posso dizer, não, tu não tem que estar triste porque o cara te traía, olha aí. Não tem como eu dizer que a pessoa não está sentindo aquilo. Ela está sentindo dor. Eu vou ajudar ela a enfrentar do melhor modo possível. E um aspecto importante é que, assim, o tamanho da lesão não quer dizer a sensação de dor. Vocês veem ali, tem aquele desenho do lado direito ali, tem um círculo. Nocicepção é o estímulo da dor. É como se eu pegasse lá um alfinete e desse alfinetada na pessoa. Aquilo é o estímulo nociceptivo. Mas dor é maior do que isso. A percepção, a pessoa traz memórias de antes. Isso me lembra quando eu ia lá e era minha infância, e aí eu também era agredido, alguma situação assim, e aí tem uma repercussão maior. Então, dor é maior do que a lesão, a gente fala. Né? Tem diversos tipos de dor, né? O teu Leonardo vai falar um pouco melhor, mas eu vou focar só a diferença da dor aguda para a dor crônica. Então, a dor aguda é um sinal de alerta, é adequado até. Se eu puser minha mão no fogo ali e sentir o fogo, eu vou tirar a minha mão. Então, eu vou ali, pode ter um pouco de ansiedade até eu achar a situação de dor, mas ela é adaptativa, para mim, irregular. Diferente da dor crônica. O tratamento da dor aguda pode levar à dor crônica. Né? Tratamento inadequado da dor aguda. Uma dor crônica, a gente trabalha, até mudou ela principalmente quando tem 3 meses ou mais. Para pesquisa se usa 6 meses, mas é alguém que tem por 3 meses seguidos a dor. Às vezes até tem uns tipos também que a gente chama dor intermitente, que às vezes é tipo que não é seguidos, é um pouco mais espaçado e tem que ser 6 meses. Então, ela dura mais tempo do que normalmente ia durar, e ela tem uma repercussão, a gente diz que ela não é linear, então tu pode ter um tamanho de lesão assim, uma repercussão deste tamanho. Né? Então, tem uma série de fatores psicológicos e ambientais, muda sono, muda humor, frustração no tratamento, ou seja, a dor crônica é diferente de dor aguda. Tem uma série de coisas que podem fazer com que evolua aspectos físicos, comportamentais, a gente vai entender um pouquinho mais, né? E a dor, ela fica, a gente diz que tem a neuromatriz, ela fica marcada no cérebro, né? Não tem um único lugar no cérebro que está relacionado à dor, são diversos lugares, e é tipo uma rede que ela é ativada, conforme o estímulo que tem físico lá. E aí, a pessoa, cada um tem uma rede diferente dentro do seu cérebro. Né? E a gente chama isso de... E quando tu tem um tipo de dor que se repete muitas vezes, a gente chama de neuroassinatura da dor. Fica marcado ali. E aí, como a dor crônica dura muito tempo, às vezes, quando a gente faz o tratamento na parte, no braço lá, por exemplo, já está marcado no cérebro que tinha dor. E aí fica marcado no cérebro. Então, tu tem que fazer algumas intervenções para ir literalmente no cérebro para ajudar a diminuir isso. Quando a gente lida com alguém com dor crônica, a gente tem que ver como é que a pessoa pensa e a outra é no que a pessoa pensa. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos agora aqui em 84 pessoas. Então, essas são as pessoas que estão aqui. Se a gente estivesse num auditório, iam ser as mesmas 84, mas dispostas de um jeito diferente. Então, as 84 pessoas aqui são conteúdo das pessoas que estão participando. E a disposição, a estrutura hoje está um na sua casa, outro está não sei o quê, está no parque, está em diferentes lugares. Né? Então, a gente tem que ver isso em relação aos pensamentos. E aí, um dos tipos para a gente entender, assim, que dor aguda a gente está acostumado a lidar. Todo mundo, se eu vou lá, bato o meu pé no chão, fico com o pé para cima, gelo e 2 dias sem caminhar. Né? Essa é para dor aguda, mas para dor crônica não funciona assim, é um outro funcionamento. E a gente tem que aprender a lidar com dor crônica. Então, vou dar um exemplo. Imaginem que vocês estão com fome agora, pessoa com fome tem algum desconforto na barriga, pode roncar um pouquinho, ficou mais irritado, mas vocês sabem que aquilo é fome e vocês sabem como lidar. Bom, nós vamos esperar a atividade acabar e no almoço nós vamos lá, num sushi, num churrasco, ou vou comer um sanduíche. Um recém-nascido, ele tem a mesma sensação que a gente de fome, só que ele não sabe que é fome. Ele começa a chorar, ele pode pensar lá, tem um bicho dentro de mim, vou dissolver, e começa a chorar, e depois vai lá, a mãe lá, e ele já começa a aprender. Ou seja, a gente vai aprendendo a lidar com a fome. É a mesma coisa que dor crônica. A gente vai tendo que aprender a lidar com a dor crônica, e ela é diferente da dor aguda.
O tipo de pensamento que mais tem, às vezes, associado à dor é o que a gente chama de catastrofização, que é a pessoa fazer, se a gente fosse traduzir isso, uma tempestade num copo d'água, e a gente tem que detectar isso, não é todo mundo que tem, óbvio, mas essas pessoas que têm, quando acontece uma situação de dor, elas têm mais chance de desenvolver dor crônica. Eu queria lembrar que dor crônica por si só não é um transtorno psiquiátrico, mas normalmente tem a dor crônica, a depressão, a ansiedade, enfim, junto. Os 3 tipos de transtornos psiquiátricos que mais tem são a depressão, os transtornos de ansiedade e o abuso de substâncias. A gente tem que detectar isso. Só vou dar uma pincelada sobre a depressão. Às vezes as pessoas, o que vem antes? A dor crônica ou a depressão, o ovo ou a galinha? Né? A maioria dos estudos, em 2/3 do caso, o que vem antes é a dor crônica, depois vem a depressão, mas não quer dizer que a depressão seja por causa da dor. A pessoa normalmente tem uma predisposição genética e a situação de dor crônica e estresse crônico faz a situação desestabilizar e aí aumenta a chance de depressão. Mas tem que ser tratada como uma depressão, como a gente trata as outras depressões. Né? Se a gente for ver, se eu for pegar em lugares mais especializados, de 2 pacientes com dor, 1 tem depressão. Então, entre os 6 pacientes no meu consultório, 3 vão ter depressão, com certeza. Né? Quanto mais sintomas de dor no corpo, maior a chance de depressão. Então, dor no joelho, dor na cabeça, dor na barriga, enfim, diferentes tipos aumenta a chance. A gente tem que cuidar também para não ter um abuso de substâncias, para que não aconteça isso de que o bar da esquina seja o centro de tratamento de dor. Então, a gente tem que estar bem atento a esse aspecto. O Leonardo vai falar sobre a parte dos tratamentos medicamentosos, né? Eu só queria lembrar que, além da parte medicamentosa, tem o tratamento de psicoterapia, que é a conversa para ajudar a pessoa a enfrentar a dor. Hoje as pessoas têm uma tendência, vocês veem nesse slide aí, as pessoas têm uma tendência a se direcionar mais para os tratamentos de medicação e cirurgia do que mudança em estilo de vida, né? Isso acontece em todas as áreas e quando o paciente está com dor, aumenta mais. E aí, os pacientes com dor, a gente diz que tem uma receita para infelicidade. Anotem isso. Isso não é só para dor. Qual é a receita da infelicidade? 1. Exigir justiça do universo. Não é justo que eu tenha esta dor. Sou uma pessoa boa, sou não sei o quê, tenho uma pessoa de 30 anos e como é que eu tenho uma dor já? Que eu pareço um idoso. Este tipo de pensamento vai dificultar a adaptação à dor. Ter certeza antes de tomar as decisões. Eu só vou fazer tal tratamento se eu tiver certeza absoluta que eu vou zerar a dor. A gente não tem uma receita de bolo. Né? E evitar situações estressantes ou situações de enfrentamento. Né? Então, é mais ou menos a pessoa que tem medo de subir elevador e, em vez de subir elevador, fica só subindo de escada. Ou seja, a pessoa tem que fazer fisioterapia lá para a dor e ela não consegue se adequar. Por que a gente tem que associar a psicoterapia? E aqui eu estou terminando já, então, enfim, né, as medicações mais potentes não conseguem reduzir, às vezes, alguns tipos de dor crônica. Às vezes, algumas situações de colocar, tipo, até um eletrodo na coluna lá, não zera a situação de dor. E está provado que, às vezes, tu diminuir muito a dor não quer dizer zerar a situação de que a pessoa vai conseguir fazer as coisas que ela não fazia antes. Então, para terminar... Opa, deixa eu ver aqui. Então, para terminar... Lembrar, enfim, que o tratamento de dor a gente vai ter que, às vezes, usar cirurgia, acupuntura, medicação, fisioterapia, exercício físico, psicoterapia, ou seja, vai ter que ser uma orquestra de intervenções. Normalmente, eu termino as minhas aulas com essa imagem, a mulher tendo que comprar necessidades emocionais. Seria bom se tivesse isso, que a gente pudesse ir no supermercado comprar necessidades emocionais, mas não existe, então a gente tem que se adaptar para cada pessoa, para ver as necessidades dela. Vamos usar a nossa criatividade. Aqui era na China, a família morava no interior da China e só tinha um colégio e tinha 4 filhos iguais, o Shang, o Tseng, o Tsong, enfim, e as pessoas estavam se confundindo, não podia ter um nome no crachá, no uniforme, e aí ela teve essa ideia de colocar ali os números nas cabecinhas deles. Né? Aí as pessoas dizem, não, mas vai perder a personalidade, ao contrário, juntava o 1 com o Tsang, o 3 com o Tong. Né? Ou seja, desde que não faça mal para as outras pessoas, a gente tem que usar a nossa criatividade para poder enfrentar as situações. Aqui foi a bibliografia que eu utilizei e queria, enfim, agradecer a vocês todos pela atenção
e depois, no momento ali das perguntas, a gente pode voltar para mais algum assunto aí. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Agradecemos o doutor Alexandre pela apresentação, nos trouxe pontos muito importantes a respeito da dor, a questão da diferenciação entre dor aguda e dor crônica, que a dor aguda, ela tradicionalmente, ela tem esse caráter protetivo, né, de proteção. Então, se eu estou correndo e daqui a pouco sinto uma dor no peito, isso me sinaliza que eu posso estar tendo alguma intercorrência, alguma complicação, enfim, né, um problema respiratório, infarto, alguma coisa, e isso acaba desencadeando uma procura por atendimento médico. Então, a dor aguda muitas vezes pode salvar uma pessoa, enquanto que a dor crônica, ela não tem essa mesma característica, né, essa mesma denotação, e ela pode se associar, inclusive, com as complicações secundárias que foram muito bem pautadas, né, a questão, assim, de dependência, abuso por álcool e drogas, dependência por medicamentos, e as complicações por não conseguir dar conta das atividades rotineiras de trabalho, as atividades de família, de lazer, acabando por gerar, além da questão da dor crônica, um sentimento de culpa, que acaba pesando ainda mais a questão emocional, o que faz aumentar essa necessidade pelo apoio do profissional da área da saúde mental. Aproveitar aqui rapidamente que colocar algumas perguntas que estão chegando aqui pelo chat. A Cristina Rosa, obrigado pela participação, nos encaminhou aqui um comentário muito importante sobre a questão da invisibilidade da dor crônica. Diferente da dor aguda, que a pessoa se quebra, se fratura e todo mundo fica com aquela empatia, meu Deus, quebrou. Na dor crônica, muitas vezes a pessoa tem que conviver com aquela dor de forma silenciosa. E isso, né, doutor Alexandre, faz com que a questão da empatia, muitas vezes, fique enfraquecida, que a pessoa diga, isso é frescura, isso aí vive se queixando, está sempre reclamando. Então, a pessoa, de certa forma, ela tem que conviver de maneira silenciosa com essa questão, né? Bem como pautado pela nossa colega aí. Bom, dando continuidade, então, à palestra, eu quero chamar agora o doutor Leonardo Botelho, para a sua apresentação. Doutor Leonardo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer ao convite aí a você, Eduardo, a Enaile, que entraram em contato, mas estendo a toda a equipe que está presente aí. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O anfitrião aqui deu uma informação. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Alguém consegue? Eu não estou conseguindo compartilhar. Tá. Agora pode tentar. Aí, agora foi. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui um marca-texto para falar para vocês. Bom, então, eu vou falar, então, um pouquinho sobre os tratamentos que nós temos hoje para dor crônica e como que se processa, né? O Alexandre já falou bastante aí de vários conceitos que é importante para o profissional, né? Eu não digo só o médico, mas para todo profissional da área da saúde que se propõe a entrar nessa seara de tratamento da dor, principalmente o tratamento da dor crônica, e todos esses conceitos precisam estar bem enraizados, né, na conduta, no dia a dia desse profissional. Porque, como vocês viram ali, existe uma diferença grande, né? Como nós somos seres humanos e nós, no início, na primeira infância e na velhice, né, no final da nossa vida, nós continuamos sendo seres humanos, mas cada uma dessas faixas etárias, elas têm características específicas, elas têm fisiologias específicas, elas têm todo um sistema que a diferencia, que o tratamento, muitas vezes, para uma, não vai ajudar, no caso, o tratamento para outra. Então, isso é muito comum, e talvez esse é o maior erro de vários profissionais da saúde que não entendem esse conceito do processo que acontece à medida que a dor vai se cronificando, essas alterações que normalmente acontecem,
com que faz que o tratamento para uma normalmente não funcione para outra. Então, é como se fosse duas patologias diferentes, né? Outro conceito importante, né, que a gente tem, que ainda hoje a nossa medicina ela é baseada nos diagnósticos sindrômicos, nos diagnósticos que a gente tem, por exemplo, as dores são as lombociatalgias, fibromialgia, enxaqueca, cefaleia tensional, né, e por aí vai. Né? À medida que tu fez o diagnóstico, tu bota nessa caixinha e aí vira o tratamento de bolo. Eu vou dar isso, se não der, vou dar aquilo de medicação, o tratamento e aquilo. E isso que se viu é que não funciona também para a gente fazer e tratar, para a gente avaliar e tratar o paciente. Né? Aquele modelo, né, o Alexandre falou muito bem do modelo biomédico, que é aquela correlação, a linearidade entre uma patologia e a sua gravidade. Por exemplo, né, uma pressão alta, a gente consegue determinar a gravidade pela aferição da pressão sanguínea do paciente, da pressão arterial. Né? Na dor crônica, a gente não consegue graduar a intensidade pelo grau de lesão que a gente vê no exame de imagem. Né? Existe uma total diferença quanto a isso. E não adianta a gente colocar justamente nessa caixinha de diagnóstico, esse paciente tem hérnia de disco, e achar que o tratamento vai ser igual para todo mundo. Né? Cada vez mais a gente vê que o tratamento desses pacientes ele tem que ser extremamente individualizado. Né? E o modelo que se demonstrou mais eficaz para se avaliar e tratar esses pacientes é o modelo biopsicossocial. Né? Modelo que a gente avalia o indivíduo, né, como ser completo em todas as suas inter-relações, tanto o biológico, quanto o psíquico, quanto o social. Tá? O Alexandre mostrou esse gráfico aqui de uma outra forma, né, de uma forma assim que o aspecto biológico, né, que a gente tem, ele é o que a gente chama daquele processo de nocepção. Nocepção nada mais é de que a informação do que o cérebro recebe, que vai para o cérebro, de que lá na periferia está tendo alguma lesão, né? Alguma lesão está acontecendo em algum tecido do corpo. Esse é o processo de nocepção, que a gente chama. Né? A partir do momento que essa informação ela chega no nosso córtex cerebral, que é onde nós temos a consciência do processo, e para chegar até lá, existe várias passagens dentro do sistema nervoso em que essa informação ela pode ser bloqueada, né? Todos nós já vimos a história daquela pessoa que está jogando futebol e que torce o pé no meio do jogo e está com sangue quente, enquanto está lá jogando não sente nada, e depois que passa o efeito, aí que sente que luxou o pé, que está inchado ou não, ou mesmo do soldado na guerra que leva tiro e devido ao estresse nem percebe que levou o tiro. Porque essa informação da lesão ela pode ser totalmente bloqueada, né? Ou, infelizmente, também ela pode ser amplificada. Né? Existem processos dentro do nosso sistema nervoso que amplificam. Então, uma pequena lesão, quando ela chega lá no córtex cerebral, que a gente percebe que a gente tem uma dor, ela é amplificada de uma forma que um grãozinho de terra vira uma avalanche quando chega lá para cima. Isso tem correlações também com áreas do processamento das nossas emoções no cérebro. Existem vias, né, de percepção da dor em que elas vão ter conexões com as áreas que processam a emoção. Na verdade, estudos já demonstraram que as regiões do cérebro que processam a intensidade da dor, elas são as mesmas estruturas que processam as emoções. Por isso que dor é uma coisa ruim. Ela sempre vem carregada com uma sensação ruim, que não é prazerosa, que é totalmente aversiva, né? Devido a essa conexão. E existem conexões também com áreas comportamentais, que têm aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos de vivências passadas, né? Que vão determinar aquele comportamento que a gente vê, que é como o paciente
né, sofre, né? E cada um vai ter um sofrimento totalmente diferente, uma característica de comportamento totalmente diferente. E tá no profissional de saúde, então, literalmente pegar essa cebola, descascar essa cebola, colocar ela nos seus aspectos biopsicossociais, né, para dar o devido peso de cada um desses fatores no paciente, né? O Alexandre mostrou isso de uma outra forma, né, com aquelas outros pesos, mas isso nada mais é do que isso daqui. Vamos ter, então, um paciente que tem uma lesão muito grande, que tem o processamento já alterado por essa lesão, poucos ganhos sociais, pouco ganho emocional. Nós vamos ter outro paciente que tem um componente social muito importante, um componente emocional razoável, já uma lesão, uma intensidade de lesão pequena ou moderada, e vamos ter aquele mesmo paciente que você faz os exames de imagem, você examina o paciente, não tem grandes lesões, mas tem um componente emocional muito importante, um sofrimento muito importante, né? E isso daí amplifica essa pequena lesão, muitas vezes a ponto dele sofrer bastante com esse quadro. E todos esses pacientes podem vir com a mesma queixa: eu tenho dor lombar, eu tenho cervicalgia, né? E aí a gente começa a entender de por que o tratamento para o primeiro não vai ser igual ao do segundo, que não vai ser igual ao do terceiro. Então, a gente precisa entender isso daí, né? E o profissional de saúde, junto com o paciente, precisa investigar vários aspectos da vida dele para, juntando com os exames, né, o exame físico e alguns exames de imagem, para a gente tentar achar em qual espectro que se encontra e dar o devido peso, né, de paciente. Por quê? Porque realmente, quanto mais crônica é o quadro, quanto mais severo é o quadro do paciente, a intensidade da dor, ele vai ser mais difícil de ser tratado com monoterapia, com farmacoterapia, com um fármaco só. Então, realmente é importante a gente ter esse conceito da interdisciplinaridade, em que vai ser necessário saber do médico, o saber do profissional da área da psicologia, do profissional da área da reabilitação. Então, isso é muito importante, né, da gente ter esse circuito, né, em que o paciente precisa, do educador físico também, né, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, é possível tratar dor crônica um profissional? Raramente e casos muito leves, mas normalmente quando a coisa começa a ficar mais complicada por mais tempo, um profissional só, independente de qual seja da sua especialização, vai ser muito difícil ter uma qualidade satisfatória de tratamento. E para isso a gente precisa então entender do que a gente chama de mecanismo, como que o profissional precisa entender, né? Estudar bastante como se processa esse processo de cronificação, né? O que acontece dentro do sistema nervoso em que vai, no final, dar aqueles sintomas e aquele quadro que o paciente está apresentando. Se a gente for ver, quando os estudos científicos que ainda tem hoje, são os estudos que botam os diagnósticos nas caixinhas, né? Eu vou fazer um estudo com pacientes com fibromialgia. Eu vou fazer um estudo com pacientes com dor de coluna, ou um estudo com pacientes de enxaqueca. E com isso daí, a gente vê que os resultados do tratamento, de qualquer intervenção isolada, é muito pequeno. O benefício que eu tenho, então, com um remédio só, é uma melhora de 20% a 30% já é considerado satisfatório. Mas nenhum paciente isolado acha que melhora de 30% é o ideal, é o máximo que a gente consegue com um tratamento. Então, a gente precisa entender, né, cada vez mais desses mecanismos. O profissional ele precisa entrar a fundo nesse processamento para ir propor as estratégias terapêuticas em que vai ter uma melhor eficácia no final, com menos
combinações, vamos dizer, porque é raro a gente ter um paciente que vai consultar com a gente com um quadro de dor já crônica, de mais de ano, etc., da gente dar uma intervenção só, ou farmacológica, ou só acupuntura, ou só uma técnica de neuromodulação, o que quer que seja. Nós vamos ter que fazer uma combinação, pensando nesse mecanismo, tá certo? E aí, começando com a parte medicamentosa, né? É bem comum, né, os pacientes... Se eu tenho dor, por que eu tenho que tomar remédio para depressão? Não estou deprimido, né? Isso é muito comum. E aí a gente começa a entender as diferenças. Todos os médicos, todas as pessoas estão acostumadas a receber tratamento e a dar tratamento para dor aguda, em que a gente dá um analgésico, um anti-inflamatório, um opioide, né? E que normalmente isso daí funciona, porque a dor tem um componente lá de lesão importante e que esse componente ele vai se cicatrizar, vai desinflamar e vai ter o processo normal de cura, e essa dor vai passar. No caso da dor crônica, não funciona. Então, as medicações normalmente utilizadas para dor crônica, elas não têm um grande efeito a longo prazo no paciente com dor, que funciona para dor aguda, não tem a longo prazo um efeito nos pacientes com dor crônica. Justamente, medicações que não foram criadas especificamente para tratar dor, por exemplo, os antidepressivos, né, foram criados inicialmente para a depressão. Alguns deles, né, existem algumas classes dessas medicações em que em baixas doses elas têm um efeito melhor para a dor crônica do que até para a causa que eles foram inicialmente criados, para a depressão, né? Então aí existe uma grande família de medicações, né, que são dessa família dos antidepressivos, em que a gente usa normalmente para tratar a dor crônica. Tá? Não vou falar especificamente de cada um, porque acho que não cabe aqui. Outra grande família que a gente usa bastante para o tratamento da dor crônica são os anticonvulsivantes. Da mesma forma, né, se criou-se, né, alguns anticonvulsivantes pensando no tratamento dos transtornos convulsivos e viu-se que algumas dessas medicações, né, elas funcionaram muito melhor para tratar a dor crônica do que para aquilo que ela foi criada inicialmente. E essas medicações se tornaram, né, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, que a gente chama de medicações adjuvantes no tratamento de dor aguda, elas se tornam o tratamento principal. Tá? Enquanto as outras medicações que são utilizadas no tratamento da dor aguda, como os anti-inflamatórios, os analgésicos, essas sim se tornam adjuvantes no tratamento de uma dor crônica. Os relaxantes musculares também. Os relaxantes musculares também são muito utilizados pelo seu efeito no componente muscular. A gente sabe que toda dor crônica, independente da localização, se ela é uma dor originada das vísceras, se ela é uma dor originada das articulações ósseas, ou mesmo por uma lesão nervosa, que a gente chama de dor neuropática, ela vai cursar com contraturas musculares. As contraturas, elas amplificam muito a dor, né? Então, toda dor que tem um componente muscular, quer ela seja primária da musculatura, ou a dor muscular venha secundariamente a outro tipo de dor, elas vão responder bem essas medicações. Além de que alguns relaxantes musculares têm ações também parecidas com os antidepressivos e anticonvulsivantes. E com isso, eles têm a mesma função, independente do tipo de dor, naquela outra dor que foi a causa do quadro da contratura muscular. Tá? É importante que a gente vê pacientes que vêm com dores severas, muito fortes para a gente vai e examina, o paciente fala, não, você está com uma contratura muscular. E muitas vezes a pessoa não acredita que uma contratura pode doer tanto. O músculo é uma coisa que dói muito, né? Se não doesse muito, infarto não seria uma coisa que fosse tão insuportável, as pessoas iriam morrer muito mais de infarto porque não iam ter dor, né? A dor do músculo cardíaco é a primeira coisa que leva a pessoa a ir para
para uma emergência médica. Então, o músculo dói muito, tá? E quando ele não é a causa principal do quadro, ele amplifica o quadro, e a gente tratando ele, tu tira uma grande parte da intensidade da dor. Tá? Os analgésicos, né? Aquelas velhas medicações de dipirona e paracetamol que a gente usa bastante, né? No caso das dores agudas, quando a gente tá usando com dor crônica, ele tem que ter um componente um pouco diferente. Nós não podemos usar essas medicações só quando a dor estiver muito severa, porque nesse caso ela não vai ser a medicação que vai dar esse suporte, porque ela não tem essa potência. Mas o uso dessas medicações de uma forma contínua, ela vai também ajudar em vários mecanismos de cronificação. Então, de todas as medicações de uso para dor aguda, os analgésicos simples, é o único que a gente ainda usa com bastante frequência no tratamento da dor crônica, porque eles têm a sua colocação nesse processo. Já os anti-inflamatórios, é o que a gente mais vê os pacientes usando quando chega para a gente, usa 5, 6 vezes, usa meses a refil. Esses são medicações que já perdem o efeito, porque os anti-inflamatórios eles vão agir numa parte do processo de inflamação. Tá? E quando mesmo a inflamação se transforma crônica, já não é mais essa parte que o anti-inflamatório age que mantém o processo de inflamação no tecido periférico, ou seja, ele vai ter muito pouca potência frente aos seus efeitos colaterais importantes. Os anti-inflamatórios são grandes causadores de insuficiência renal, de problemas estomacais, úlceras, gastrites, etc. Sem falar nos opioides, né? Os opioides são excelentes medicações que a gente usa para tratamento da dor no câncer, são medicações importantes para dor aguda, por exemplo, num pós-operatório, mas eles têm alta potência, são medicações extremamente fortes para o tratamento da dor, porém, o próprio opioide, quando ele é usado cronicamente, ele pode amplificar o quadro de dor, porque ele causa toda uma alteração no sistema nervoso central que amplifica o processamento, ou seja, ele pode ser utilizado por um curto período de tempo, mas quando é usado por muito tempo, ele pode amplificar o quadro de dor. Né? Nós vemos aí nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, que teve uma grande pressão da indústria de laboratório frente a vários processos de marketing agressivo, junto com infiltrado em instituições de controle, como o FDA, etc., que fez um marketing agressivo de uso desses opioides em dor crônica, e essa foi a receita inicial para causar a grande crise que os Estados Unidos está vivendo, em que hoje, nos dias de hoje, a overdose de opioides e de heroína é a maior causa de morte de adultos jovens, né, nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, nós temos um problema um pouco invertido, né? Existe ainda uma grande parte de população que teria indicação para o uso de opioides para tratar dor oncológica, que não tem acesso a essas medicações, né, que é a base do tratamento da dor oncológica. Mas, como nós somos um país de extremos, né, nós já vemos aqui, né, pacientes que estão com dependência a opioides porque eles foram maltratados, né, usando essa classe de medicação, né, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? A reabilitação. O paciente com dor crônica, ele vai precisar de um acompanhamento de reabilitação. Dito isso, é muito importante que seja dito que a reabilitação no paciente com dor crônica, ela tem que ser um trabalho muito mais de preparar essa pessoa para as atividades do dia a dia, né, que essa pessoa vai ter, ensinando as suas limitações, fazer uma fisioterapia de reabilitação para como se a pessoa tivesse que recuperar de uma grande lesão. Isso já se demonstrou que não tem um efeito no paciente com dor crônica. Né?
o profissional ele tem que preparar a pessoa para devolver aquela pessoa ao trabalho. Então, tentar entender quais que são os aspectos desse paciente e fazer um trabalho, né, que vai reabilitar ele para devolver ao processo de trabalho. Sendo que é muito mais importante, né, o profissional ensinar exercícios e coisas, e o paciente depois ter uma atitude proativa, né, e fazer o seu tratamento, porque esse tratamento também de reabilitação vai ter um início, meio e fim. E esse profissional da reabilitação vai ter que passar por um profissional da educação física que depois vai acompanhar esse paciente. E a atividade física para o tratamento da dor crônica é uma das únicas indicações que tem o grau mais alto de evidência científica, né, que a gente vê. Atividade física em dor crônica, independente de qual seja, existem algumas que têm mais e outras que têm menos, mas é o primeiro pilar do tratamento do paciente com dor crônica. Existem outras técnicas que a gente usa também para tentar alterar aquele processo mecanístico que eu disse para vocês, que vai acontecendo no sistema nervoso, né? Uma dessas técnicas é uma técnica que veio da China há milhares de anos e que a nossa ciência, a neurociência, conseguiu entender melhor como se processa isso no sistema nervoso, explicando, né, da maneira que a gente entende, né, o sistema nervoso, e a partir daí o efeito dessa técnica melhorou mais, e a gente começa a ver em vários estudos que com essas técnicas que a gente chama de neuromodulatórias, a gente começa a mexer nesses circuitos, literalmente fazendo ajustes, revertendo, né, parcialmente. A gente nunca fala que a gente vai conseguir reverter totalmente, porque é muito difícil, né? Depois que aquela assinatura, lá, aquela neuroassinatura está gravada no sistema nervoso central, a gente consegue enfraquecer, mas a gente não consegue apagar. Então isso é muito importante, isso já é muito bom, porque hoje em dia na medicina a gente também consegue curar poucas doenças. A maioria das doenças a gente consegue tratar, melhorar e dar qualidade de vida para o paciente. Isso é muito, isso a gente consegue. Mas o paciente sempre vai ter que se cuidar, né? Se cuidar não no ponto de não fazer, mas saber o que ele vai se administrar a sua doença. Por isso a educação, né, é muito importante. Grande parte da consulta a gente gasta educando o paciente para a sua doença. Então, ele tem que saber do seu tratamento medicamentoso, o que ele pode fazer por ele, né, a nível de atividade física, de outras estratégias que é importante, né? E o que são os passos para o tratamento, tanto preventivo quanto o tratamento de uma eventual crise que venha acontecer ao longo do tempo. Técnicas mais novas também, né? A gente costuma dizer que a acupuntura é uma técnica de modulação bottom-up, que o sistema nervoso periférico leva para o sistema nervoso central. Hoje em dia, nós desenvolvemos pesquisas e nós sabemos que também as técnicas, como estimulação transcraniana com corrente contínua, né, ela também consegue, de uma outra forma, tentar apagar essa assinatura do processamento da dor crônica, que muitas vezes é o que mantém o quadro ao longo do tempo. Outras técnicas já técnicas mais avançadas, com componente mais caro, estimulação magnética, também já começa a estar presente no nosso meio, né? Isso ainda está muito mais a nível de pesquisa, mas já algumas clínicas em alguns lugares do Brasil, São Paulo, algumas, aqui no Rio Grande do Sul, ainda nós não temos esse tipo de terapêutica para fazer, até porque ainda não tem uma forma de remuneração pelos convênios, e é um equipamento que demanda um custo elevado, né? Então ainda nós não temos um mercado para esse tipo de técnicas. Mas, né, o que maior faz, o que mantém a modulação ainda hoje é a atividade física.
atividade física regular, com impacto, né, com intensidade de incremento gradual, né, que também faz tudo o que a gente faz. Eu costumo dizer para o paciente, né, tudo que eu estou dando para você de forma exógena, com remédio, com uma técnica de neuromodulação periférica, com uma técnica de neuromodulação central, etc., o exercício físico faz automaticamente. Tá? Então, aquele conceito que vale para a dor aguda do repouso, que é importante para restabelecer, pelo contrário, na dor crônica, o exercício é o mais importante para ele restabelecer o seu processamento de dor. O exercício ainda acaba sendo o melhor remédio para esses pacientes. Em alguns casos específicos, em que a gente vê que existe um processo de lesão muito importante, existem algumas técnicas que a gente chama de intervencionistas, em que a gente faz alguns bloqueios, algumas lesões específicas no sistema nervoso, ou até algumas cirurgias, tanto neurocirurgia quanto algumas cirurgias ortopédicas, elas são necessárias para quando aquele processo, né, de lesão tecidual é muito grande e ele é o que maior mantém a percepção da dor do paciente. Tá? Então, existem aquelas doenças e que realmente elas vão precisar de uma cirurgia, de uma intervenção mais severa, de um processo mais importante, mas normalmente, né, isso daqui se torna também secundário ou terciário no tratamento à medida que esse paciente já tem dor crônica. Vocês mesmos já devem ter ouvido falar, muitas pessoas já devem ter visto pacientes que operaram 3, 4 vezes a coluna e cada vez está pior. Fizeram vários bloqueios, vários procedimentos e cada vez está pior. Por quê? Porque o médico está dando atenção a uma dimensão, né, a um mecanismo que não é o correto naquele tratamento. E aí que vem a grande importância da gente fechar qual que é o mecanismo mais importante, e aí nós vamos dar o devido peso. Às vezes vai ser isso daqui, né? Mas normalmente é a minoria das vezes. Né? A grande maioria das vezes, quando o processo é crônico, ele está muito mais localizado naqueles outros aspectos de dor, sofrimento e comportamento e alteração física que acontece dentro do sistema nervoso central, do que aquela lesão lá que foi lá o início que causou tudo. Gostaria de deixar, então, meu contato para quem tiver alguma questão que não quiser expor aqui objetivamente, quiser perguntar isoladamente, eu fico à disposição de todos vocês. E obrigado pela atenção. Vamos parar aqui. Parabéns, Dr. Leonardo, pela apresentação. Nos trouxe conceitos amplos, tanto em termos de entendimento da dor, a questão do conceito biopsicossocial, quanto as inúmeras alternativas que nós temos para tratar a questão da dor crônica. Acho que foi muito, muito bacana a questão da apresentação, para o pessoal entender que não se trata só de um remédio aqui, um remedinho ali, como às vezes até pode ser o adequado para uma dor aguda, que dor crônica realmente precisa ter esse olhar bem levantado pelo Dr. Alexandre, desse olhar multiprofissional, e muitas vezes a gente precisa recorrer a essas várias alternativas de tratamento. Nesse espaço agora a gente vai abrir para as dúvidas do pessoal que está nos acompanhando nas plataformas digitais e aumentar a interação aqui com os nossos participantes. Já chegaram algumas dúvidas aqui, e aí os nossos participantes podem se sentir à vontade para responder. Eu vi aqui que chegou uma dúvida em relação à questão das terapias alternativas. Elas podem auxiliar no manejo da dor? Podem ser um instrumento a mais? Sim, atualmente a gente já não chama mais de terapias alternativas, né? Justamente a gente chama de complementares, né? Não são mais classificadas como alternativas, porque já se demonstrou que elas têm, sim, benefícios, elas agem nesse modelo
né, de alterar o processamento, né, de modulação, né? E aí existe várias, a acupuntura foi a primeira técnica alternativa que começou a ser mais estudada, né? E agora outras, tanto é que nas sociedades de dor agora existe departamentos voltados ao estudo, né, das técnicas complementares, né, no tratamento da dor, né? Várias técnicas, aromaterapia, cromoterapia, etc. Porque de início sempre vem aquela coisa de ser um placebo, de ser uma coisa mística, etc. Mas se a gente for pensar, né, tudo acaba modulando o nosso sistema nervoso central, né? Se a gente, por exemplo, está assistindo um filme de terror, uma coisa assim, muitas vezes a gente perde o sono, a gente fica tenso, a gente fica ansioso, porque aquilo ali, o que a gente viu, alterou o nosso sistema nervoso. Quando a gente vai para uma massagem, a gente chega lá, vai na massagem, sai relaxado, sai reconfortante, muitas vezes depois de um dia extremamente estressante, aquilo ali muda. Como que é que uma massagem no corpo, no músculo, vai alterar o meu estado, né, emocional, né? Por quê? Porque existe, nós não somos essa dualidade mente-corpo que se teve no século XX, né, vamos dizer assim. A gente está voltando ao que se tinha antes no passado, das medicinas mais orientais, etc., de tentar entender essa interconexão entre o corpo e a mente, o emocional e o somático, né? Tanto é que é nisso que a psicoterapia age, né? Que é essa inter-relação. Eu não sei se o Alexandre pode complementar um pouquinho melhor, mas sim, né? Essas terapias funcionam. Várias atividades ali, alguém botou ali Pilates é a minha salvação, yoga, sim, já tem estudos demonstrando que essas intervenções, yoga, meditação, Pilates, etc., tem um grande impacto na qualidade de vida, na intensidade de dor, na melhora da capacidade física de pacientes com dor crônica. Perfeito. Ali Fostovski pergunta, com a ânsia de dar conta de um volume cada vez maior de trabalho, muitas vezes a gente acaba priorizando o trabalho em relação à questão das dores, doutor Alexandre. Como gerenciar essa questão toda de trabalho, de demanda por trabalho e dores e questões emocionais nessa correria do dia a dia? A gestão de todos esses aspectos e influências hoje está cada vez mais desafiante, né? Em relação especificamente à parte de dor, a gente sempre tem que estar atento à ergonomia da onde a gente estiver, né? Então, a gente tem a nossa consciência corporal. Então, a gente pode estar lá numa festa agora, não, mas pode estar lá numa reunião de família ou vendo TV, pode estar trabalhando, pode estar fazendo um curso na internet. Em todas essas situações, a gente vai ter que trazer os conceitos de ergonomia para que a gente possa ter um cuidado mais, ou cuidar do nosso hardware, né? Junto com isso, claro, trazendo até o que o Leonardo trouxe antes ali em relação aos outros tipos de terapias, não tem nenhuma terapia única que vai dar conta de todos os aspectos de dor. Vai ser sempre uma combinação, mas talvez uma das coisas mais importantes, que é quase generalizada, que precisa, se eu pudesse escolher uma coisa só, é movimentação, né? Mas não é a movimentação tipo, eu tenho que agora estar fazendo maratona, né? Então, assim, durante o dia, e claro, e vocês, nós também, eu como psiquiatra, mas vocês, enfim, como operadores aí do direito, é um trabalho sedentário de vocês, né? Como da maioria das pessoas pela pandemia, mas independente disso, é um trabalho sedentário. Então, eu tenho que estar atento a isso, eu tenho que estar com o espaldar da minha cadeira pegando todas as minhas costas, eu tenho que, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui que eu tenho no consultório, ó. Eu tenho esse dispositivo aqui, ó, que fica na minha mesa, e aí o meu braço fica assim, né, quando eu estou no mouse.
Então, eu não fico com o braço no ar, por exemplo, para já evitar. Ou seja, a gente tem uma série de estratégias que a gente tem que tentar implementar. Isso aqui é uma coisa que é R$30, e tu pode levar para onde tu quiser para tu... não tem lá estrutura especificamente lá no lugar X ou Y, eu vou lá e levo isso aqui e eu mantenho a minha ergonomia, né? Então, e também pedir orientações para fisioterapia, que é o profissional que vai te ajudar, porque às vezes a gente tem que reforçar determinados músculos e as pessoas às vezes não se dão conta. Por exemplo, pessoas que têm que usar muleta ou uma bengala, né? O que a pessoa também tem que fazer? Tem que fazer reforço muscular de membro superior, porque vai estar todo o peso ali. Ou seja, a gente tem que pensar além do local só da lesão, no sistema todo, para conseguir se equilibrar. Perfeito. Até aproveito também para a gente discutir aqui o comentário aqui da Cristina Rosa a respeito do fato de ficarmos sentados na frente do computador por muito tempo, né, nessa posição estática, se isso gera dor, se isso gera inflamação, e o que fazer, né, no sentido de reduzir, minimizar o impacto dessa situação. Sim, sim, a pandemia trouxe essa necessidade de irmos para casa, né, levar o trabalho para casa, porém, não levamos a ergonomia do trabalho para casa, porque todos os lugares, né, de trabalho tem, a princípio para ter um gerente de ergonomia, para fazer a adaptação e etc., e isso não acontece no nosso lar. Então, eu costumo dizer, até o que a gente usa normalmente em casa, em vez de ser um desktop, nós trabalhamos de notebook, muito tempo fletido, numa cadeira ruim, com alteração. Isso gera a ter posturas sustentadas por mais tempo, que levam a ter dores musculares, né? Associado a isso, ao sedentarismo, né, que cada vez mais a nossa população é sedentária, a nossa capacidade física para manutenção dessas posturas se torna cada vez pior. Então, a Cristina Rosa, sim, o que se pode fazer? Tentar acertar a ergonomia da melhor forma possível, né? Eu costumo dizer, se a pessoa trabalha com notebook, por exemplo, usar o notebook como tela e comprar um teclado para ficar numa posição em que o ombro fique mais relaxado, né, frente à tela, botando a tela ao nível do centro do rosto, tá? Olhando, né, se a cadeira, a posição, né, aquela questão de as questões de ergonomia propriamente dita. E também fazer pausas, né? É importante a gente fazer pausas, nessas pausas fazer alongamentos, mobilizações das articulares, porque se nós ficamos muito tempo com a atenção voltada para uma atividade cognitiva importante, a gente tira a nossa atenção da nossa musculatura. Mas uma hora a musculatura, a estrutura, ela vai gritar e vai tirar a tua atenção, e esse grito ela vem na forma de dor, né? Então, para isso, a gente precisa, de tempo em tempo, dar atenção para essa parte também, né? A cada hora, pouco, na hora que tu vai levantar para tomar uma água, já faz um alongamento, faz uma mobilidade, né? Se puder dar uma caminhadinha mais pela casa para a bomba da panturrilha, para fazer a circulação voltar, melhorar. Então, são estratégias que a gente desenvolve. Muitas vezes, se a gente está numa repartição, numa coisa, a gente levanta, precisa caminhar até o lugar que vai beber água um pouco mais, já para, já conversa. Isso a gente não tem em casa, acaba ficando direto muito mais tempo, né? Perfeito, essas são pequenas estratégias que dá. Sim, sim. E essas estratégias, elas, na verdade, elas vêm a reforçar que não adianta a gente ter um mobiliário ergonomicamente preparado, uma boa cadeira, todo um bom instrumental, se a gente não cuidar do corpo, né? Se ficar muito tempo sentado, por melhor que seja a cadeira, vai doer, vai ter problema. Então, é importante que a gente tenha um tempo, sim, para que a gente possa se levantar, se esticar, caminhar um pouco, tomar uma água, dar um tempo um pouquinho para a cabeça também, porque a questão do esgotamento mental acaba sendo um fator a mais para intensificar os quadros de dor, né? Aí, Eduardo, eu até já vou responder uma outra pergunta ali que alguém colocou assim, perguntando se teria que zerar a dor
crônica para voltar ao trabalho ou voltar às atividades. Não, né? Infelizmente, zero dor em dor crônica não é a regra, né? A maioria das pessoas continua com alguma situação de dor. O objetivo é tentar diminuir ao máximo, mas a gente vai ter que, tanto que a gente diz assim, não é vou voltar para a minha vida depois que eu zerar a dor. Não é assim, é vou continuar a minha vida apesar de ter dor. Né? Claro, uma coisa é uma situação de dor no câncer lá, que aí é outro contexto. Né? Então, a gente vai ter que aumentar a capacidade de enfrentamento e de adaptação da pessoa, porque, infelizmente, às vezes a gente voltar para o nosso parâmetro de antes, que era o zero dor crônica, né? Tinha dor aguda, mas não crônica, não consegue mais às vezes. É isso aí. Pessoal, pelo adiantado da hora aqui, já faz 1h30 aí de palestra, nós estamos chegando então ao final aí do programa Pausa e Prosa desse mês. Eu passo a palavra então para os nossos convidados, doutor Alexandre, para as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar tanto para mim quanto para o Leonardo nas nossas redes sociais. E só vou terminar respondendo que a Cristiane perguntou como é que tem acesso ao tratamento multidisciplinar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para chegar no ambulatório do Clínicas é só via posto de saúde, é via encaminhamento via posto, via SUS só. Então, essas que são as estratégias para poder chegar lá no hospital, no nosso serviço de dor. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Leonardo, suas considerações? Eu gostaria de agradecer, então, eu acho que é sempre importante a nossa ação como educadores, né? Acho que um dos grandes problemas nossos do Brasil é a educação, e educação em todos os aspectos, e o que a gente está fazendo aqui é dar um pouquinho de educação sobre o que a gente faz no dia a dia, até para que o próprio paciente saiba, né, como se proceder e o que esperar de um profissional, cobrando também da gente ao mesmo tempo, né, de mim e de outros profissionais, o melhor tratamento possível, né? Muitos médicos não gostam do Dr. Google, né? O paciente já traz muita coisa do Dr. Google. Eu já gosto que o paciente venha, pesquisa, porque isso demonstra que a pessoa está procurando educação para o seu problema, né? Isso daí demonstra que a pessoa tem uma atividade que é uma coisa mais proativa. Isso ajuda muito o paciente com dor, né? Se eu for ser passivo, ficar só esperando que o outro vai me melhorar e eu não desenvolver uma atividade proativa, eu nunca vou conseguir melhorar da dor. Então, essas atividades são importantes. Eu fico muito contente quando eu participo de uma delas e gostaria de agradecer essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Maravilha. Então, eu agradeço a presença dos nossos ilustres convidados que transmitiram seus conhecimentos de forma clara, atualizada e qualificada. Agradeço também a promoção desse evento ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, ao Serviço de Ambiência Organizacional e o apoio do Comitê de Atenção Integral à Saúde do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A todos que nos prestigiaram, o nosso muito obrigado e até o próximo Pausa e Prosa. Excelente. Obrigada a todos. Próxima, até mais. Obrigada a todos. Parabéns, doutor Leonardo, doutor Alexandre, excelente, maravilhosa a palestra de vocês. Muito ilustrativa, muito didática, elucidativa. Muito obrigada mesmo. Muito bom. De nada, abraço sem dor aí para todos. Abraço sem dor vai demorar um pouquinho, né? Abraço com dor vai demorar. Muito bom, muito obrigada mesmo. Estava excelente. Nossa, doutor Eduardo, obrigada. Obrigada pela mediação. Parabéns, hein? Gurias da Ambiência. Parabéns mais uma vez, o apoio. Ricardo, obrigada. Luísa, obrigada. Obrigada, diretoras.